Olá, eu sou Ana Blatnik e vocês são muito bem-vindos a acompanhar o terceiro capítulo do livro Tudo Passa, a história do enfermeiro Henrique, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, inspirada pelo espírito de Antônio Carlos. O terceiro capítulo, um hospital de amor. Henrique, durante a viagem, se recordou de sua vida até aquele momento. Saíra da escola com 14 anos, logo completou 15 e ficou empregado no armazém por 2 anos. Com 17 anos, fez o curso de enfermagem, depois trabalhou como enfermeiro no hospital de sua cidade e lá ficou por 5 anos. Trabalhou no hospital com o hospital grande por 11 anos. 36 anos, suspirou. Tantas coisas vi. Participei de muitos fatos nestes anos vividos. Graças a Deus não tenho do que me arrepender. Não fiz nenhum ato que tenha prejudicado outra pessoa. Espero e quero continuar assim. Estou em paz, tranquilo e quero ser útil no meu novo emprego. Na viagem, embora cansativa, na qual teve de ficar muito atento por desconhecer o caminho e não se perder, transcorreu tudo bem. Fez muitas paradas, pernoitou numa cidade e chegou à tarde na cidade do hospital. A metrópole era de porte médio, bonita e arborizada. Encontrou logo o hospital. A primeira impressão foi de um asilo, mas logo entendeu que era um hospital diferenciado, específico para uma doença. Aguardou no portão para ser atendido. Uma moça foi lhe perguntar quem era. Henrique falou e esperou. Logo uma senhora foi recebê-lo. Henrique, seja bem-vindo. Como foi de viagem? Tá cansado? Entra. Eu vou abrir o portão grande, passa com seu carro e aguarda na garagem. Ele foi para o local indicado, que era um galpão aberto, mas coberto. Ali estava uma caminhonete velha. A senhora o acompanhou sorridente. Ela era uma pessoa que bastava olhá-la para gostar dela, porque irradiava tranquilidade e amor. Henrique a observou discretamente. Era negra, cabelos curtos, de estatura mediana, magra e um pouco corcunda, olhar vibrante e sorriso encantador. Eu sou a Maria. Apertou a mão dele assim que o recém-chegado saiu do veículo. Muito prazer, Henrique sorriu. Fiz uma boa viagem e estou cansado. Vou levá-lo ao seu aposento para que tome banho e coloque seus pertences no lugar para depois jantar. Obrigado por ter vindo, com certeza fará parte de nossa equipe. Henrique a acompanhou. Ela atravessou um pátio e entrou por uma porta, chegando num corredor que tinha 6 portas. Ela abriu a segunda. Você conhecerá o hospital amanhã. Pode ser que ache diferente do outro que trabalhava. Aqui não é um entra e sai de pacientes. A doença que tratamos é rara, mas para nós nem tanto, porque sempre temos muitos pacientes e como o tratamento é demorado, nossos enfermos ficam um tempo conosco. Tudo está limpo, aqui está seu armário, a cama, a mesa de cabeceira e aqui é o banheiro. Henrique a escutava atento e foi olhando para onde ela mostrava. A cama era de solteiro, tudo simples e de fato muito limpo. O banheiro era pequeno, um box com chuveiro, uma pia e um vaso sanitário. Aqui é um espaço somente seu, completou Maria, que deverá limpar e colocar o que quiser. Nos outros quartos, nesta parte, temos 6. Às vezes, hospedamos as visitas familiares de internos que vêm revê-los. O quarto à direita deste é meu espaço. Não moro aqui. Tenho minha casa, mas às vezes necessito ficar no hospital e o uso para descanso, assim como minha filha Cristina, quando precisa pernoitar. Ocupo o quarto da frente. Uma enfermeira, Elisa, que também mora aqui, e ao lado é o aposento do enfermeiro Mariano,
O que você sabe da doença que tratamos? Me diga. Bem, o que li em folhetos, livros, somente isso, mas não foi muita coisa. Henrique respondeu e a olhou. Sei que não há muitas coisas escritas sobre ela. Aqui temos somente enfermos com essa doença, embora muitos apresentem também outras enfermidades. Ler, ver fotografias, gravuras é uma coisa, ver o doente, o ser humano adoecido é outra coisa. Eu não vejo a doença, mas o enfermo, o próximo com dores físicas e outras, porque aqui eles ficam longe da família, dos amigos, então tentamos ser a família deles. Pênfigo foliáceo é uma enfermidade que requer muito cuidado e normalmente leva a óbito. É autoimune. Em alguns doentes, ela se apresenta com mais gravidade. Temos cura, mas o tratamento é demorado. Não quero assustá-lo, Henrique, mas deixá-lo ciente de que nosso trabalho tem de ser delicado, porque esta doença é muito dolorosa. Queima como queimadura de fogo, faz bolhas na pele que necessitam ser limpas e que se rompe com facilidade. Em muitos dos nossos doentinhos, as bolhas estão pelo corpo todo e afetam também as mucosas, como a boca, além da face, do tronco superior e do couro cabeludo. Infelizmente, muitos dos nossos doentinhos desencarnam, ou seja, falecem por sepsia. No pênfigo, são bolhas flácidas ou erosões, e no pênfigoide as bolhas são mais densas. Henrique a escutava de cabeça baixa. Quando Maria terminou, ele a olhou e ela sorriu. Falo isso a você, cara enfermeiro, porque aqui é um lugar em que lidará com muitas dores. Quando eu olhei para você, senti que está disposto a ficar conosco. Você aprenderá. Amanhã eu levarei à enfermaria, onde estão os que se recuperam. Está preparado? É difícil, respondeu Henrique. É difícil estar preparado diante da dor do próximo. O que quero é tentar suavizá-la. Oh, filho, que bonita resposta! Seja de fato bem-vindo. Vou deixá-lo para que tome banho, coloque ali os seus pertences, coloque tudo no lugar. Depois, vá para o refeitório para jantar. Siga aqui pelo corredor, abra a porta no fundo e encontrará o refeitório. É lá que fazem as refeições, os funcionários e alguns enfermos que estão melhores. Ah, essa doença não é transmissível, viu? Porém, sempre temos cuidado e seguimos as normas de higiene. Maria saiu e fechou a porta. Henrique abriu as duas malas, colocou suas roupas no armário, tomou banho, se barbeou e resolveu ir ao refeitório. Queria conhecer o hospital e as pessoas. Encontrou no refeitório vazio. Ele viu na cozinha 3 mulheres trabalhando, cumprimentou-as, sorrindo e se apresentou. Sente-se aí, uma mulher mostrou uma mesa. Logo sirvo você. Henrique aproveitou para observar tudo. Ali de fato estava limpo, mas era muito simples. Não demorou. A senhora sorridente lhe trouxe um prato com sopa e uma cestinha com 2 pães. O enfermeiro picou o pão e colocou no prato da sopa, que estava rala. Pensou que depois chegaria outro alimento. Henrique, informou a senhora, hoje temos somente essa sopa para o jantar. Os funcionários que se alimentam aqui comem o que temos, o que servimos para os nossos doentinhos. Se quiser, trago mais sopa. Ele aceitou. Depois, curioso, levantou-se e aproximou-se do balcão que dividia o refeitório da cozinha, que media 1 metro de altura.
Aqui tem sempre poucos alimentos ou é a dieta do hospital? Os dois. A senhora sorriu novamente. Aqui, a funcionária mais jovem parou o que estava fazendo, olhou para o recém-chegado e explicou. É um hospital que está sempre necessitado de tudo, até de alimentos. Dona Maria faz de tudo para que não falte nada. Ela consegue. Às vezes não temos o que fazer e aparece uma doação. Hoje somente temos a sopa para o jantar. Conforme as doações, diversificamos as refeições. Podemos ter pouco, mas nunca passamos fome, contou a senhora. Vocês fazem as refeições aqui? Henrique quis saber. Sim. Alguns funcionários almoçam, outros, como nós, jantam, explicou a senhora. Depende do horário em que estamos trabalhando e os que moram aqui fazem todas as refeições. Eu trabalho somente na cozinha. As duas também trabalham na limpeza. A sopa estava muito gostosa, elogiou Henrique. Obrigada, a mulher sorriu. Será que posso andar por aí e conhecer o hospital? Penso que sim, mas não vá às enfermarias. Com certeza Dona Maria ou Cristina não irão querer mostrá-las a você. Henrique foi à frente, abriu a porta para ver a rua. Observou bem desta vez. O prédio era cercado com muitos muros altos e havia 3 portões, 2 grandes largos para passagem de carros, caminhões e outro para pedestres. Era cimentado e os portões de grades abertas. Observou a rua que era asfaltada, tendo árvores de ambos os lados. Na frente, casas residenciais. A rua era tranquila, havia pouco movimento. Contornou e andou para o lado onde deixava o carro. Ali havia espaço para muitos veículos. Mas naquele momento estavam a caminhonete velha, seu carro, 2 motos e algumas bicicletas. Oi! Henrique escutou e se assustou. Não quis assustá-lo. Sou Armando. Estou indo embora. Vou pegar minha bicicleta. Esse carro é seu? Sim, é meu. Henrique sorriu, estendeu a mão e apertou a de Armando. E se apresentou. Sou o Henrique. O enfermeiro, que devia, pelos cálculos do recém-chegado, ter uns 45 anos, observou curioso o veículo. Usamos este galpão para descargas. Veículos entram e saem. Às vezes são caminhões. Carro mesmo é difícil, somente o doutor Danilo, que aqui vem todos os dias pela manhã. Quando precisamos do médico especialista, estes também vêm de carro. Será somente você de funcionário a ter um carro. Bom, já vou. Tenho de ir embora. Até logo. Seja bem-vindo. Henrique agradeceu e foi até o portão do fundo. Passou por ele, defrontou-se com uma horta bem cuidada e com um grande galinheiro. Depois que olhou, voltou ao pátio. Fez o caminho que fizera antes com Maria, retornou ao refeitório e encontrou pessoas jantando. Enfermos que estavam melhores, cumprimentou-os, se apresentando, comentou da horta com a cozinheira. É ótimo ter aquele espaço, disse ela. A maioria dos nossos doentinhos vem da zona rural. Quando se sentem melhores, se distraem cuidando da horta e das galinhas. Aquele espaço nos fornece verduras, legumes, ovos e até carne, viu? Para os que trabalham nele é uma terapia. Eles fazem isso de manhãzinha e à tarde quase noite, porque não podem tomar sol. Mas temos Antônio, um funcionário que cuida daquele espaço. Também temos o nosso artesanato, que voluntárias fazem, ajuda algumas doentinhas a fazer o que é vendido. Henrique se despediu e resolveu ir à portaria, que ficava em frente ao portão de pedestres. Voltou ao pátio, a porta estava fechada. Fez o caminho de volta e do pátio interno viu uma placa indicando a recepção. A porta não estava trancada. Passou e viu a sala de entrada, onde estavam 12 cadeiras e um bebedouro. A outra era do consultório médico.
Sem mexer em nada, Henrique olhou tudo. Ali estava uma escrivaninha, 2 cadeiras, uma de cada lado, e uma estante com 2 portas de vidro. Ele olhou lá dentro. Havia papéis de contabilidade e 3 grandes pastas de papelão. Nestas estava escrito na primeira óbitos, na segunda doações e na terceira trabalhadores. Observou a escrivaninha, tinha somente 2 gavetas e aberto em cima um caderno grande que era de contabilidade, entrada de dinheiro e despesas, e estas eram muitas. Ele saiu da sala, fechou a porta e se sentou na cadeira na recepção. Tentou adaptar-se ao lugar. Tudo simples, limpo e ao mesmo tempo irradia bondade, reflete dores. A porta se abriu e uma moça negra entrou. Ela mancava, talvez pela poliomielite. Tinha a perna esquerda menor. Era uma moça muito simpática que, ao vê-lo, adivinhou quem era. Henrique, o que faz aqui sozinho? Sou Cristina, sou enfermeira. Vim conhecer a recepção, prazer em conhecê-la. É a filha da Dona Maria? Sim, sou. Irei dormir aqui esta noite. Mamãe irá para casa. Moro com meus pais. Tenho um irmão e uma irmã que são casados. Eles não vêm ao hospital, não se interessa. Venha comigo, irei lhe mostrar o escritório. Henrique não falou que já tinha ido. Levantou-se e acompanhou a moça. Aqui, explicou Cristina. Aqui recebemos pessoas que vêm trazer seus enfermos ou visitá-los. Também recebemos os doentinhos quando estes chegam para responder um questionário e preencher uma ficha. Depois os levamos para o consultório ao lado. Dr. Danilo, um velho. Ele é bondoso e nos ajuda. Vem aqui no período da manhã. Quando precisamos, em outros horários, não cobra. Tentamos não abusar, né? Penso que é mamãe que entende mais dessa doença. Basta olhar para a pessoa enferma para saber se ela sofre ou não de pênfigo. Mamãe não erra e, pelos anos que trabalha com esses enfermos, sabe bem o que fazer. Mas é somente esse doutor Danilo que atende aqui? Henrique se admirou. Acostumada a trabalhar em hospital onde vários médicos atendiam, surpreendeu-se ao saber que um somente clinicava ali. Dr. Danilo vem mais para fazer receitas. Ele é um profissional dedicado, que não recebe 1 centavo e ainda compra muitas medicações para os nossos doentes. Outros médicos também vêm nos ajudar quando solicitados e não cobram. Pela medicação que tomam, muitos sentem os efeitos colaterais, têm dores abdominais. Também recebemos aqui um cardiologista e um oftalmologista. São bons profissionais que dedicam algumas horas para fazer caridade. Recebemos uma contribuição do governo e com este dinheiro pagamos os funcionários. Dá somente para isso. Não sei se notou, a rua que estamos acaba após 2 casas e no final tem uma residência muito bonita, grande, é do senhor Odorico. Ele paga para nós todos os encargos trabalhistas. Assim somos todos registrados, por isso mamãe já se aposentou. Aproveito para pedir a você seus documentos para registrá-lo, Henrique. Um escritório de contabilidade faz a nossa e não cobra. Henrique acompanhou com atenção as explicações e quando ela fez uma pausa, ele perguntou: como faz para comprar remédios e alimentos? A maioria ou quase todos os enfermos não tem como nos pagar. Alguns que podem contribuir o fazem ou a família o faz. O pouco que recebemos de alguns doentes é usado na compra de remédios. Recebemos dinheiro com a venda dos artesanatos e doações. O pessoal espírita nos ajuda muito e compramos ali alimentos. Amanhã com certeza receberemos doações. Todas as quartas-feiras
Um casal nos manda itens de limpeza e um sitiante alimentos. Irei fazer anotações e depois descansar. Terei de levantar às 3 horas para medicar uns doentinhos. Vocês aqui dizem muito doentinhos, observou Henrique. É mais carinhoso, sabe, Henrique? Logo entenderá que fazemos parte da vida deles e eles da nossa, explicou Cristina. Vou também descansar, decidiu o recém-chegado. Quero iniciar o dia trabalhando. Estou cansado da viagem. Boa noite. Descanse bem. Boa noite. Henrique foi para o seu quarto e logo que fechou a porta, escutou baterem. Ele abriu e uma senhora sorridente o cumprimentou e se apresentou. Sou Elisa, sua colega de trabalho e vizinha de quarto. Ela entrou e Henrique a observou. Era uma mulher de 40 anos, cabelos louros, muito curtos e sorriso agradável. Vim ver se precisa de alguma coisa e conhecê-lo, né? Seja bem-vindo. Vim trazer seus jalecos. Olha, aqui estão 2. Usamos nas cores verde claro e bege. Você os usa para trabalhar e no final do seu turno coloca num cesto que fica ali no corredor, que vai para as enfermarias. Como Luzia estava aqui hoje, ela bordou seu nome no bolso da frente. Terá depois mais 3. Às vezes nos sujamos e temos de trocá-los. Foi Dona Maria quem escolheu o tamanho. Henrique pegou os jalecos, colocou-os em sua frente. Ah, com certeza iriam servir. Obrigado. Foi muito gentil em trazê-los para mim. Não preciso de nada por agora. Eu ia me deitar, estou um pouco cansado da viagem. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Mais de 20 anos, acredita? Penso que faço parte da casa. Elisa falou por uns 10 minutos e quando começou o que fazia do seu quarto, o recém-chegado até se arrependeu de ter perguntado. Outro dia conversamos, disse Elisa. Gosto de conversar. Como está cansado, devo mesmo descansar. Se precisar de alguma coisa, é só bater na porta do meu quarto. Obrigada, Elisa. Boa noite. Boa noite. Elisa saiu e ele rápido fechou a porta. Estava de fato com sono e cansado. Dormiu bem e acordou com barulhos que indicavam que pessoas já começavam a trabalhar. Levantou-se rápido, foi ao refeitório e tomou seu desejum. Tinha café, chá, leite, pão e bolo. Após, foi procurar a Cristina e a encontrou na primeira enfermaria. Entre, Henrique, venha me ajudar aqui. Estou dando as medicações. Após, irei higienizá-las. Aí você irá para a enfermaria masculina. Esta é de mulheres, as que estão melhores. Havia 6 leitos e 4 estavam ocupados. Henrique entrou, cumprimentou e se apresentou. Observou-as e pensou: se essas estão melhores, não quero nem pensar nas que estão piores. Ali estavam 2 enfermas que pareciam ser idosas. Uma mais jovem e a outra uma menina. Cristina pediu para ele pegar a água. Ela dava o remédio e ele a água. 2 enfermas se levantaram e foram se sentar nas cadeiras em frente a uma mesa para tomar o desjejum. Uma ficou deitada e a menina não queria comer porque sua boca estava doendo. Henrique se aproximou da garota, leu a ficha dela aos pés do leito. Tinha 12 anos. Estava com algumas bolhas nos braços, pescoços e manchas vermelhas no rosto. A garotinha era bonita e estava chorosa. Vou colocar alimentos em sua boca, decidiu Henrique. Olha o avião. Ele pegou um pedaço de bolo, molhou no chá e com a colher fez como se fosse um avião. Fez barulho e levou à boca dela. A menina sorriu e acabou comendo. Você consegue comer. Basta começar. Precisa ficar forte. Henrique a encorajou. Uma outra enfermeira entrou na enfermaria, foi ajudar Cristina a dar banho
nas enfermas. Henrique, vá à enfermaria masculina ajudar Lúcio e dar banho nos nossos doentinhos. Ele fez um tchau tchau com a mão, olhou para a menina e se despediu. Coma, por favor, Janete, para ficar forte e sarar logo. Ela afirmou com a cabeça e colocou um pedaço de bolo na boca. Henrique foi à enfermaria masculina e dos enfermos em estado melhor. Apresentou-se para Lúcio e foi ajudá-lo. Lúcio, com carinho, ajudava-os no banho a retirar o pijama e entrar embaixo do chuveiro, a secá-los após passar medicamentos em suas bolhas, vesti-los, uns com roupas comuns, outros com pijamas. Depois ajudaram 2 funcionárias a limpar o quarto e o banheiro. Pronto. Esta enfermaria está pronto. Vamos a outra. Quantos quartos como estes temos no hospital? Henrique quis saber. São muitos. Aqui nesta ala temos 2 masculinos e 2 femininos. A outra que fica do outro lado é para os enfermos em estado grave. Amanhã cedo você vem para esta parte para me ajudar. Nessa enfermaria que vamos agora estão os que chamamos de mais ou menos. Não estão muito graves nem na fase de recuperação. Espero que não se assuste, Henrique, ao ver os nossos doentinhos no quarto e que iremos. Os 2 entraram na outra enfermaria. Ali estavam 7 doentes e um enfermeiro estava sozinho. Com a ajuda de Lúcio e de Henrique, que se esforçava para aprender rápido, o trabalho rendeu. O conselho de Lúcio foi útil. Henrique tentou não se impressionar. Naqueles doentes, as lesões eram em maior quantidade, principalmente nos braços, e necessitavam ser cuidados para não feri-los. Vamos de novo, gente. E necessitavam ser cuidadosos para não feri-los e as bolhas não romperem. Henrique, quando acabou, saiu para o corredor, encostou na parede e respirou compassadamente. Tentou se recompor. Está sentindo alguma coisa? Cristina aproximou-se dele e perguntou preocupada. Fisicamente não, respondeu ele. Senti muita pena dos doentes. Sou enfermeira há anos e ainda não me acostumei com dores. Senti dó dessas pessoas. Sentir piedade é nada fazer, é inútil. Sentir piedade e nada fazer é inútil. Agora, se sente piedade e ajuda, é louvável. Venha comigo, Henrique, vamos almoçar. Henrique a seguiu. Foram ao refeitório e se serviram. Ele não estava com fome e se lembrou de Janete. Janete está com dificuldades para se alimentar. São pelas lesões na boca, explicou Cristina. Ainda bem que está se recuperando. Henrique suspirou. Não, infelizmente não está. Janete está conosco há 2 semanas e 4 dias. Sua enfermidade está no começo e pelo quadro apresentado irá com certeza piorar. Vendo que Henrique não entendera, Cristina explicou. A família de Janete reside num sítio longe daqui. Ela tem pai, mãe e 4 irmãos. Começou como normalmente acontece, com manchas vermelhas doloridas, e quando surgiram as primeiras bolhas, o pai a levou ao médico numa cidadezinha próxima. Com certeza, esse médico é uma boa pessoa. Pela carta que ele nos escreveu, contou que pesquisara e concluíra que devia ser pênfigo. Ele conversou com os pais dela, o prefeito ajudou e a trouxeram para cá. Tem muitas crianças com essa doença? Henrique quis saber. Temos mais adultos, mas crianças também adoecem. Naquela enfermaria, além dela, uma mulher, a Manuela, também está em fase inicial. Como ainda não estão em estado grave, e para não assustá-las, estão ali.
Acredita mesmo que Janete irá piorar? O recém-chegado se penalizou. Infelizmente, sim. Mamãe e o Dr. Danilo pensam que sim. Minha mãe entende muito dessa enfermidade e, ao ver as bolhas, sabe se irá ou não se agravar. Será que posso ir vê-la, Janete? Perguntou Henrique. Sim, pode. Almoçaram. Depois, Henrique voltou à enfermaria. Mas primeiro onde estavam os melhores e depois foi a outra. Foi rever Janete à tarde. Ela continuava chorosa, com saudades de sua casa e da família. Queria a mãe. Sei, Janete. Henrique tentou animá-la. Sei que sua boca dói, mas precisa se alimentar. A doença que você tem, o tratamento é demorado. Com certeza sentirá saudades. Estamos sempre com saudades de alguém. E sabe o que? Isso é bom. É sinal de que amamos. Tente ficar mais alegre. Leia livros infantis. Leia os livros infantis que estão ali. Converse. O tempo passa mais rápido quando nos distraímos. Posso contar uma história para você? Quer? Com a afirmativa dela, Henrique contou, e as mulheres também prestaram atenção e gostaram. Henrique pensou que, por ter trabalhado 9 horas, terminara seu serviço. Ele sempre trabalhara 8 horas. Mas ao sair da enfermeira, viu Mariano, um enfermeiro que residia no hospital, atarefado, e foi ajudá-lo. Eram 19 horas e 30 minutos quando foi tomar banho e jantar. Desculpem-me o horário, é que me distraí com o trabalho. Sei como é, a cozinheira sorriu. Mariano ainda não veio jantar, nem Dona Maria. Esquento a comida para você. Hoje temos um jantar melhor. Recebemos doações. De fato, o jantar estava bom. Quando acabou, despediu-se e foi para o quarto. Estava cansado. Não sei se ficarei aqui. De fato, é muito trabalho. Que doença ingrata. Bem, pensando bem, não existe doença grata. Surpreendi-me com aqueles que estão melhores. Nem quero imaginar como estão os que estão piores. Mas já que vim, vou ficar por um tempo, uns 3 meses. Adormeceu cedo e acordou cedo também. O refeitório nem estava aberto. Foi para as enfermarias, tudo silencioso. Os internos estavam dormindo. Assustou-se quando viu Maria olhando pelo vidro de uma janela. Ele se aproximou, a cumprimentou e, curioso, olhou também pela janela. Madrugou, enfermeiro Henrique? Maria sorriu. Como estava cansado ontem, dormi cedo. Acordei e vim para as enfermarias. Que é aquilo? Um caixão de defunto, uma urna? Alguém morreu? Infelizmente, ainda perdemos muitos para a morte, Henrique. Maria suspirou. Desencarnou, ou seja, faleceu um dos nossos doentinhos. Ele estava conosco há 3 anos e 7 meses. Onde ele estava? Em que parte do hospital? Henrique quis saber. Na outra ala onde ficam os enfermos em estado mais grave e os que estão, como esse que partiu, em fase terminal, em pequenos quartos separados. Por quê? Normalmente dizemos que foram transferidos para outro hospital ou os sedamos e dizemos que os levamos para este quarto, sedados, onde passam seus últimos momentos no corpo físico que está definhando, Henrique. Estes os sedamos mais. Fazemos isso para que os outros companheiros que se tornam amigos não os vejam morrer e sintam que terão o mesmo fim. Dificilmente os que estão em fase aguda se recuperam. Não pode dar mais remédios para dores aos que estão nessa parte da frente. Drogas têm efeitos colaterais, meu querido. Damos sim, mas penso que não o suficiente para sanar todas as dores que sentem. Damos mais para aqueles que estão em fase terminal.
A senhora está triste por esse doente ter falecido? Henrique, curioso, quis saber. Amo todos nossos doentinhos, como a mim mesma, e faço a eles o que gostaria que fizessem por mim. Sinto a falta física dos que partiram, porém sei que para onde irão ficarão sadios, porque era somente o corpo físico que estava doente. Sabe, Henrique, dedico-me muito aos doentes mais graves, ajudo-os a entender a situação difícil pela qual passam. Peço-lhes para serem resignados, os preparo para a partida, e se consigo, não fico triste com o óbito deles. Eu desejo de coração que se recuperem no plano espiritual e fiquem bem. Nestes anos aqui neste hospital de amor, entendi que somente amamos mesmo quando passamos os momentos difíceis juntos e acompanhamos o sofrimento alheio, esforçando-nos para auxiliá-los. Tornamo-nos um só. Não sou eu, nem ele, somos nós. Depois, meu caro enfermeiro, somente morre o corpo de carne e osso, não o ser, o espírito, não a vida. Esta existe sempre, e isso me consola. Então morre um ser vivo no corpo físico para continuar vivendo de outra forma. Não morre a vida. Concluindo, morrer, desencarnar, é tão bom como viver encarnado. Isso com certeza é para os bons, não é? Henrique quis entender melhor. Sim, com certeza. Um modo tranquilo de deixar a vida física é não fugir do mundo e não se deixar escravizar pelas coisas materiais. Usar e não abusar. Ser bom e fazer o bem. Isso nos dá a tranquilidade que necessitamos. O refeitório abriu, vamos tomar um café? Foram caminhando devagar. Henrique quis se inteirar do dia a dia do lugar e indagou. Esse senhor que faleceu, ou desencarnou, como você fala, será enterrado aqui nessa cidade? Ele morava aqui? Não, Henrique, ele residia numa localidade longe. Eu escrevi para a família dele que estava em estado terminal. A família não tem posses financeiras para buscar o corpo e enterrar onde moram. Isto é, algo que fica caro. Será enterrado aqui mesmo na cidade e sem velório. Isso não fará diferença para ele, porque assim que seu corpo físico parou suas funções, seu espírito foi levado para um local muito bom. Temos na cidade 3 funerárias que nos ajudam doando caixões simples e a prefeitura paga as despesas do enterro. Os outros, os doentes, que antes estavam no quarto com ele, não perguntam dele, do senhor que faleceu? Eles também não estão bem, né? E os remédios que tomam os deixam sonolentos. Com certeza eles sabem que o companheiro normalmente se tornam amigos. Eles compreendem que fez a mudança de plano, mas não comentam. Sentaram-se para tomar café e Henrique perguntou: a senhora sabe quem dos enfermos irá morrer ou sarar? Não, Maria sorriu. O que sei é pelos sintomas, por experiência. Sei se a doença irá ou não se agravar. A Janete, a garotinha, essa está nessa lista, a de se agravar? Infelizmente sim, meu querido. Tomaram café e Henrique foi trabalhar. À noite, escreveu para as irmãs contando da viagem do hospital. Escreveu para cada uma delas algo diferente, porque sabia que as duas comentariam as notícias. E para uma delas escreveu: aqui tem muito trabalho, difícil fazê-lo em 8 horas. Embora tenha visto muitas pessoas com dores, aqui é diferente. As dores são mais intensas. Talvez eu volte logo, mas estou tendo um grande aprendizado. As pessoas que trabalham aqui são muito dedicadas. Os internos do hospital escreviam muitas cartas e faziam para familiares e amigos. O carteiro que trazia a correspondência levava as cartas, e as que não tinham selo, ele as selava. Dizia que era assim que ele ajudava o hospital.
notícias era de muita importância para todos. Naquele hospital, os funcionários não conversavam muito entre eles. Quando o faziam, era para trocar informações úteis. No começo, Henrique sentiu falta, mas depois se acostumou. Sabia-se pouco da vida particular dos colegas, como se eram casados, solteiros e de alguns problemas familiares. Isto quando conversavam no pátio ou no refeitório. Embora Henrique conhecesse todos, não fizera ainda nenhum amigo íntimo. Trabalhando nas enfermarias, conversava com os enfermos ou os escutava. Passou a trabalhar muito com Lúcio, que sempre ao chegar perguntava como eles estavam. Os escutava e dava palpites, tentando consolá-los e animá-los. Ao dar banho e ao fazer curativos, tentava distraí-los e indagava: "E aí? O que o senhor sonhou essa noite? Conta aí para mim. Demorou para dormir? Está com saudades de alguém?" Escutava e as respostas eram sempre parecidas. Sim, eles sempre estavam com saudades. Contava que naquele dia estava acontecendo algo de importante, era aniversário de alguém que eles gostavam, tinham recebido cartas, etc. Henrique entendeu que aquele contato carinhoso fazia bem aos doentes. Ele também percebeu que todos os enfermos tinham os cabelos cortados bem curtos, não passavam a máquina, eram cortados mesmo. Era Elisa que o fazia. E ela tentava deixar os cabelos do melhor modo possível. Fazia isso principalmente com aqueles que tinham bolhas ou lesões no couro cabeludo. As mulheres também tinham os cabelos curtos pelo mesmo motivo. Elisa caprichava com os cabelos delas. Embora bem curtos, ficavam bonitos. Elisa também cortava os de todos os funcionários que pediam. Henrique passou a ter os cabelos cortados por ela e concluiu que eram os melhores cortes que já tivera. Aprendeu rápido a fazer o seu trabalho. Começava cedo, ajudava os doentinhos com o desjejum, a se banhar, dava medicação, almoçava e voltava para atendê-los. Fazia isso nas enfermarias masculinas, dos que estavam na recuperação e nas dos doentes não graves. Ia todos os dias ver Janete, dava palpite nas cartas que ela escrevia, pedia para ela não lamentar, para não preocupar seus pais e tentava distraí-la. Algo que chamou a atenção de Henrique foram as visitas de voluntários. Eles iam 2 vezes por semana. À tarde eram grupos de pessoas diferentes que tentavam alegrar os enfermos. Eles cantavam, tomavam café da tarde juntas. Eles traziam bolos, bolachas e doces, jogavam cartas, traziam revistas, livros e conversavam muito. Como isso fazia bem a eles. São pessoas, explicou Cristina a Henrique, que se organizam para vir aqui e dedicar um pouco do seu tempo para alegrar nossos internos. Elas trazem alegria, carinho e muito amor. Os nossos doentinhos as esperam ansiosos. Os que estão se sentindo bem vêm para o pátio ou para o refeitório. Os que não conseguem vir, de 2 a 3 voluntários, vão às enfermarias vê-los. O grupo de hoje é de espíritas. Os que vêm à sexta-feira são católicos. Eles também nos ajudam nos artesanatos e trazem para o hospital roupas de cama, toalhas de banho e alimentos. São voluntários anjos. Que Deus os ajude para que eles nunca precisem. Henrique sorriu e acabou por comentar: "É a primeira vez que escuto isso. Sempre escutei que quando precisassem teria quem os ajudasse." "Que é bem certo", esclareceu Cristina. "Porém é melhor desejar que não precise. De fato, quem ajuda já está ajudado e talvez não precise passar por uma necessidade, mas com certeza, se precisar, terá quem o auxilie, porque recebemos o retorno de nossos atos bons." Henrique se admirou com aquelas pessoas que faziam aquele trabalho voluntário que tanto fazia bem aos pacientes. Bom, final do capítulo 3.
Eu aconselho vocês, claro, que adquiram esse livro ou online ou comprar mesmo em alguma livraria espírita, que é um livro muito bom e é algo para a gente estar sempre consultando, né? Porque, como vocês podem perceber, existem várias lições nessas palavras, né? Nessas situações, e são situações cotidianas que poderiam acontecer com qualquer um de nós. Eu agradeço a todos vocês, peço por favor que vocês deem um like, aciona o sininho para quando eu publicar a parte 4, a 5, vocês serem avisados, tá bom, pessoal? Namastê!